Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. O nosso texto hoje está em João capítulo 21, do verso 1 em diante. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos às margens do mar de Tiberíades. Foi assim: estando juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos, vou pescar. Disse-lhe Simão Pedro. E eles lhe disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam a apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasa e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Pai Santo, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que nos conceda graça para transmitir a Tua palavra, para levar essa palavra do Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, fale ao coração de cada pessoa que tiver a oportunidade de entrar em contato com essa mensagem, que o Senhor venha abençoá-lo igualmente. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, o texto de João conta uma situação que Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, mas os discípulos naquele espaço de tempo ainda estavam meio perdidos, sem saber o que fazer, porque era comum naquela época, as pessoas aguardavam um Messias que fosse restaurar o reino de Israel, ou seja, que arregimentasse um exército, que desbancasse o exército romano e trouxesse libertação sobre a Palestina, sobre Israel, sobre o povo de Deus. E Jesus não veio com essas características, veio sim Messias, sim, enviado da parte de Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, mas trazendo uma mensagem diferente, trazendo a luz dos céus para expulsar as trevas que está sobre este mundo, trazendo uma mensagem de paz. Eu vos dou a minha paz vos dou. Não dou como Roma dá, não dou como o mundo dá. É uma paz diferente, é uma paz que não vai ser conquistada com força bélica de armamentos físicos e humanos, mas uma paz que vem de Deus para o nosso coração, que vem de Deus para a nossa vida. Então, um Messias com características diferentes. Então, quando Jesus morreu, os discípulos ficaram meio perdidos. E agora? Né? E ali, Pedro, que era pescador de ofício, era a profissão dele, bem como o seu irmão André, bem como os filhos Zebedeu, João e Tiago, né, também eram pescadores. E Pedro fala assim: eu vou pescar. E ao Pedro dizer isso, Pedro, que era um líder, não é? Fazendo coisa certa, fazendo coisa errada, ele era um líder e a tendência era as pessoas seguir aquele líder. E alguns disseram, então, nós também vamos contigo. E eles foram então para o mar de Tiberíades e trabalharam a noite toda. Não estamos falando de pescadores amadores, né? De pessoas que nas suas férias procuram um cantinho, procuram um lugar e vai ali pescar, vai ter uma aventura, vai ter um momento de relaxamento. Não. Eles eram profissionais, eles sabiam como pescar, como pegar os melhores peixes, qual o melhor local de pescar, qual a melhor hora para pescar, qual a melhor estratégia para pescar, qual a melhor lua. Eles sabiam de tudo isso. Então eles trabalharam a noite toda.
E aqui a gente vê pessoas que eram profissionais, pessoas que sabiam o que estavam fazendo, mas que empenhou a noite toda, dedicou no seu trabalho, esforçou, usou todos os seus recursos, usou todas as suas, toda a sua capacidade, todos os recursos que eles podiam usar para quem fosse bem sucedido o seu trabalho, eles usaram, mas mesmo assim não foram bem sucedidos, não pegaram nada. E quando eles voltam, né, cansados de uma noite exaustiva de trabalho, de esforço, de dedicação, porém sem êxito, sem sucesso, voltam e quando chega à praia, lá estava Jesus. E Jesus fala, olha, vocês têm alguma coisa que comer? E aqueles discípulos disseram não. E aí eu fico pensando, meu irmão, no trabalhador, naquela pessoa que levanta de madrugada, que pega 2 ônibus, que sai para trabalhar, trabalha o dia todo, e depois ele não vê às vezes o resultado do seu trabalho, ele às vezes não consegue o que ele gostaria de ter, as coisas muito básicas, como uma propriedade, uma casa própria, né? Às vezes até mora em lugares precários, pagando às vezes um aluguel caríssimo e tudo isso. E às vezes não consegue pagar um aluguel e pagar uma moradia própria, pagar um terreno e tal. E pessoas que trabalham, que esforçam, que lutam muito e que às vezes não conseguem. Não é por falta de trabalho, não é porque estavam vagabundeando, não é porque não empenhou. As pessoas que levantam muito cedo, voltam tarde para casa, esforçaram muito, mas mesmo assim não pegou nada. Era o caso dos discípulos. Trabalhou a noite toda, trabalhou o tempo todo, usou todos os recursos, todas as estratégias, tudo que era possível para propiciar uma boa pesca e mesmo assim não tinha apanhado nada. No caso dos discípulos aqui, isso era fruto da desobediência. Ou seja, Jesus, depois de ressuscitar, Jesus mandou que os discípulos ficassem juntos e aguardassem a promessa do Pai, aguardassem a vinda do Espírito. Jesus falou, eu não os deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito, outro Consolador. Mas como Pedro foi pescar, os outros também foram, não é? Abandonaram um pouco essa espera da promessa de Jesus para a vida deles, de Deus para a vida deles e tal. E a desobediência, ela proporciona isso. Às vezes você trabalhar muito, você dedicar muito e colocar numa bolsa furada, colocar num saco furado, colocar num bolso furado. Embora trabalhou, empenhou, dedicou, e você às vezes não vê o resultado do seu trabalho. Trabalhar muito, mas sem poder usufruir desse trabalho, sem poder alcançar assim a oportunidade de se beneficiar desse trabalho. Assim foi os discípulos, estavam em desobediência, trabalharam muito, esforçaram. Quando eu penso nisso, eu penso num machado, né? Alguém que tem que cortar uma árvore grande, e ele pega um machado, só que o machado está com o corte embotado, ou seja, está cego, né? Não está com o corte afiado, não está com o corte no ponto adequado para produzir a tarefa, o trabalho. E a pessoa, então, desprende ali um esforço sobre-humano e não tem resultado, não consegue cortar, esfola a mão toda, dói os braços todos, dói o corpo todo e não consegue cortar. Assim é quando nós trabalhamos em desobediência ao Senhor, aquilo que Deus nos chamou a fazer, aquilo que Deus nos mandou a fazer. Quantas pessoas trabalhando, dedicando, esforçando, levantam de madrugada, dormem tarde, mas não vê o resultado do seu trabalho, porque está em desobediência. Não estou falando que todo mundo que passa por essas coisas está em desobediência. Estou falando daqueles que, por estar em desobediência, passa por essa situação, cuja a causa da sua situação de não se beneficiar do seu resultado seja a desobediência. E no caso, era o caso dos seus discípulos. Mas quando eles chegam à praia, Jesus fala com eles, olha, lancem a rede à direita do barco. E aqui uma coisa interessante, eles não retrucaram com Jesus, embora também a Bíblia fala que eles não reconheceram que era Jesus. Tanto João, quanto Marcos, quanto Lucas, quanto Mateus, depois da ressuscitação, depois de Jesus ter ressuscitado, e as aparições de Jesus,
A Bíblia fala que os seus discípulos não reconheceram. No caminho de Emaús, quando Jesus encontra aqueles dois rapazes lá e começa a conversar com eles, eles conversaram com Jesus, ardia o coração deles enquanto Jesus conversava com eles, mas eles não reconheceram Jesus até o momento que entrou na casa e partiu o pão. Maria também, quando chega no túmulo e vê o túmulo vazio e vê dois seres angelicais lá, quando ela olha para fora, ela vê uma pessoa que ela julgou ser o jardineiro, não sabendo que era o próprio Senhor, que era Jesus ressuscitado que estava ali. E a Bíblia, então, nos fala um pouco sobre isso, faz questão de falar que os discípulos não reconheceram. Mas sempre quando eu leio essa mensagem, quando eu leio esses textos, eu fico com a impressão de que o que está sendo passado para nós é que eles deveriam ter reconhecido. Ainda que Jesus não estivesse com o corpo de antes, estivesse com o corpo modificado pelo processo da ressurreição, mas eles deveriam reconhecer que era o Senhor. E ainda sobre a questão de reconhecer ou não o Senhor, Jesus conta que no dia do juízo, alguns vão ouvir de Deus: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Eles vão perguntar: mas como assim? E Jesus falou: olha, eu tive fome e não me deste o que comer. Eu estava nu e não me cobriste, não me deste o que vestir. Estive encarcerado e não foste lá me visitar. Quando deixaste de fazer algum desses pequeninos, deixaram de fazer a mim. Então deixaram de reconhecer Jesus naquela situação, naquele momento, naquela circunstância. De igual forma, alguns vão ouvir: vinde benditos do meu Pai, entre no gozo do seu Senhor. Porque quando estava nu, você me cobriu, quando estava com fome, você me deu de comer, quando estava encarcerado, você me visitou, quando estava doente, você foi lá me visitar. E eles vão falar igualmente: Senhor, mas quando nós fizemos isso? E Jesus falou: quando vocês fizeram a um daqueles pequeninos, a mim me fizeste. Então é importante estarmos atentos para reconhecer o Senhor em todos os momentos, em todas as circunstâncias, e não perder a oportunidade de reconhecer o Senhor. Mas, voltando aqui à nossa passagem, Jesus diz: olha, vá e lancem a rede à direita do barco. Aquelas pessoas, eles poderiam retrucar, afinal de contas, eles eram pescadores profissionais, não eram amadores, não era, né? Mas, mesmo ali, sem ter o reconhecimento de quem era Jesus, eles obedecem e voltam ao mar e lançam a rede à direita do barco. E eles, então, apanham 153 grandes peixes. E a quantidade de peixes era tão grande que a condição natural era que aquela rede se rompesse. Ou seja, que todo o trabalho daquelas pessoas, embora tivesse feito ali uma pesca maravilhosa, pego uma quantidade extraordinária de peixes, perder aqueles peixes, porque a rede era imprópria para aquela quantidade extraordinária de peixes. Mas tem uma diferença aqui agora. Agora eles estavam em obediência à voz do Senhor. Vá e lance a rede à direita do barco. Já não estavam mais em desobediência, já não estavam mais em rebeldia, já não estavam mais contra o propósito do Senhor, mas naquele momento específico estava em obediência, seguindo a direção de Jesus para as suas vidas. Lançam as redes e apanham então 153 grandes peixes. Aquela rede não era apropriada para aquela quantidade tão grande de peixes, mas mesmo não sendo, a rede não se rompeu. Quando, meu irmão, minha irmã, você está em obediência à voz do Senhor, Deus abençoa o fruto do seu trabalho. E ainda que não está totalmente preparado para toda aquela bênção, Deus não deixa que ela se perca, ela escape das suas mãos, porque é bênção de Deus para a sua vida, é provisão de Deus para a sua vida, é Deus agindo em seu favor. Já não é mais fruto da sua habilidade, não é fruto mais da sua capacidade profissional de gerir, de prover, de administrar, mas é fruto da ação de Deus. E o Senhor, quando está agindo assim, Ele põe a mão para que a bênção dele permaneça do início ao fim. E eles então trazem aqueles peixes até a praia. E aí, algo interessante, que a Bíblia fala que eles estavam apenas a 90 metros da praia.
Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que quando você está em obediência à voz do Senhor, a bênção do Senhor está muito perto de você. Muitas pessoas andam grandes distâncias, andam muito para procurar uma bênção, para procurar uma vitória. Mas quando você está em obediência do Senhor, é a bênção que te procura, é a bênção que vem até o Senhor. Quando eles lançaram a rede à direita do barco em obediência à voz do Senhor, foram os peixes que foram para lá. Não foi eles, Senhor, andando atrás dos peixes, não. Eles nem sequer andaram muito, já tinham trabalhado a noite toda, já estavam cansados, já estavam exaustos. Mas quando você está em obediência à voz do Senhor, Deus envia a vitória, Deus envia a bênção, Deus providencia tudo, não é? Então, a bênção está perto de você. Certa vez, uma viúva chega até o profeta Eliseu e fala: olha, profeta, o meu esposo, teu servo, ele morreu, e os credores vêm para levar meus filhos como escravos para pagar a dívida. Ele deixou uma dívida e os credores querem levar meus filhos como escravos. E o profeta fala: o que você tem em casa? Ela fala: nada. Mas depois ela pensa, fala: olha, tem um pouco de azeite na botija. E o profeta então diz: vá até os seus vizinhos, peça vasilhas vazias, não poucas, muitas vasilhas vazias, despeje nela o azeite. E aquela mulher obedeceu juntamente com seus filhos, fechou a porta, entrou dentro da sua casa, não precisou viajar, não precisou ir para longe, não precisou fazer uma aventura, mas ali onde eles estavam, a bênção do Senhor foi produzida na vida deles, e o azeite começou a jorrar, e enchia vasilha, mais vasilha, e outra vasilha, e enchia. E depois que ela encheu aquelas vasilhas todas e não tinha mais vasilha, o azeite parou. O azeite só para quando não tem mais vasilha para colocar. E aquela mulher então foi até o profeta: olha, eu fiz, e foi uma maravilha. Tem azeite em abundância, tem barris de azeite, tem azeite nas panelas, tem azeite nos vasos, tem azeite para tudo quanto é lugar. E agora? E o profeta diz: vá, vende, pague a sua dívida e vivei do resto. Então a bênção muitas vezes não está longe. Quando você obedece ao Senhor, a bênção do Senhor, ela te acompanha, ela te segue, ela está perto do Senhor. Jesus, quando comissionou os seus discípulos, ele disse o seguinte: estes sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, e se beber ou comer alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porque quando você está em obediência ao Senhor, quando você está seguindo a direção de Deus para a sua vida, a bênção é que te acompanha. Não é você que sai correndo atrás da bênção, não. A bênção te acompanha, desde que você esteja obedecendo ao Senhor. Desperto dali onde você está. Não precisa fazer uma viagem continental para você ser abençoado. A não ser que você seja chamado especificamente para isso. Mas fora disso, a bênção do Senhor está perto de você. Porque a bênção do Senhor está na obediência. Não é? Quando eles obedeceram, a bênção fluiu, a bênção ocorreu, e eles pegaram então aqueles 153 grandes peixes, a rede não se rompeu, não se perdeu nada do esforço deles, do trabalho deles. Como diz a palavra do Senhor, não é vão o vosso trabalho no Senhor. E quando eles chegam até a praia, Jesus já estava lá na praia com a fogueira acesa, peixe sobre as brasas e pão. Ou seja, o Senhor já está sempre pronto para nos receber. O Senhor não precisa se preparar para te acolher, para te receber. Deus está sempre pronto para produzir o melhor acolhimento para a sua vida. Não importa qual seja a área, não importa qual seja as circunstâncias, o Senhor sabe te acolher. O Senhor sabe te acolher quando você vem de uma batalha como vencedor. E Ele te acolhe, Ele pula com você, Ele se alegra com você. O Senhor sabe te acolher quando você vem da batalha derrotado, cabisbaixo, envergonhado, porque sofreu uma grande derrota. E Ele sabe te acolher também e te ajudar, te mostrar em que você falhou, por que você foi derrotado, e te dá ali a senha para você se tornar um vencedor. Ele sabe te acolher quando você está triste, quando você está batido, quando você está desanimado. Ele sabe te acolher em toda e qualquer circunstância. Os discípulos passaram a noite toda pescando. Provavelmente o frio da noite, mas Jesus estava com o fogo aceso, com a fogueira acesa, falou: venham para cá. Acolheu aqueles discípulos, acolheu aqueles que por um instante tinham se afastado, mas Jesus agora os aproxima, os acolhe. Venham para cá, venham se aquentar. Jesus já estava com pão
com o pão pronto, com o peixe sobre as brasas, aquele peixe gostoso, preparado ali, sobre as brasas ali, né? Ou seja, estavam cansados, estavam com fome, e agora era o momento de restabelecer as forças do Senhor. O Senhor está sempre pronto para te acolher, para restabelecer a sua fé, para restabelecer o seu ânimo, para restabelecer a sua coragem, para restabelecer a sua saúde, para restabelecer a sua condição de filho e filha de Deus. O Senhor está sempre pronto para isso. Mas antes de finalizarmos, Jesus fala algo mais para eles. Trazei dos peixes que vocês pegaram para a gente colocar sobre a mesa. É interessante, meus irmãos, que o Senhor, ele já tem tudo pronto, mas ele nos chama a participar da sua mesa. Ele nos chama a colocar algo, fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, à mesa. O Senhor, ele não precisa de nós para nada. Ele já estava com tudo pronto. A fogueira já estava acesa. O pão, o peixe já estava assado sobre as brasas. O pão já estava ali, ele estava com tudo pronto. Mas mesmo assim, ele pede para que os discípulos trouxessem daquilo que eles laboraram, daquilo que era fruto do trabalho deles. Agora, fruto do trabalho em obediência, trazei e coloca ali para ter uma comunhão, o de Deus com nós e a bênção do Senhor fluir sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe. Se você não gostou dessa mensagem, não precisa se inscrever no canal, não precisa compartilhar. Se você não gostou, não precisa fazer isso. Um forte e grande abraço, que Deus em Cristo te abençoe.